Olá pessoal, esse nosso primeiro momento da aula eu dividi em dois. O primeiro a gente vai fazer uma correção sobre o nosso conteúdo da semana passada. É uma correção importante, não deixem de assistir, porque nela vamos finalizar o nosso conteúdo acerca da República no Brasil, ou seja, acerca do início do período republicano na história brasileira. É uma parte muito importante do nosso conteúdo de nono ano e é indispensável a qualquer um de nós enquanto cidadão, né? Enquanto pessoas que devemos conhecer a nossa história no Brasil, porque a história muitas vezes ela nos cobra um preço alto quando não a conhecemos, né? Muitas vezes a gente corre o risco de trazer novamente ideias, pensamentos e grupos que foram e são muito caros à nossa história, né? Não existe nenhum direito que seja eterno. Todo o direito que nós temos hoje, ele é uma conquista. E se a gente não atentar para o fato de que é preciso continuar lutando e defendendo essas conquistas, a gente vai perder, né? É só uma questão de tempo. Vamos olhar hoje para o Brasil, né? As mortes não param de aumentar, os hospitais da nossa região não tem, aliás, do país inteiro não tem mais como absorver as pessoas que estão em estado grave. As pessoas que estão em estado grave, né? Estamos a depender mesmo da sorte e de uma intervenção divina. Isso é fruto da destruição do SUS, isso é fruto da destruição de vários das nossas conquistas sociais, né? Uma parte disso, a culpa é nossa, é da nossa população, que fechou os olhos. E isso vem do fato da gente olhar as coisas como direito e não como conquista, né? Nada, saúde, educação, alimentação, direito, dignidade, é um direito universal que vai ficar para sempre. Ele só fica para sempre se nós sempre lutarmos, né? E a nossa geração atual, a de vocês não, né? A geração atual de adultos fechou os olhos e estamos pagando o preço, certo? Então, que a geração de vocês possa fazer diferente, tá bom? Então a gente vai encerrar o nosso conteúdo sobre República e vamos iniciar outro conteúdo que é acerca da Primeira Guerra Mundial, né? E vamos sempre buscar fazer o paralelo entre o Brasil e o resto do mundo, né? Então, nono ano requer sempre essa atenção, porque como são muitos capítulos, assuntos complexos, né? A humanidade viveu nesses últimos, a história contemporânea estuda pelo menos os últimos 100 anos, cento e poucos anos, né? Então foram muitos acontecimentos, então requer de um nono ano essa atenção. Então vou passar agora a correção do nosso conteúdo para depois falar do conteúdo da semana, tá bom? Então, quanto à República, nós estudamos aqui o que foi o período republicano, né? Que foi... Cadê? Pronto. Nós estudamos o que foi o período, o que é a República, uma forma de governo onde os líderes da sociedade são eleitos através do voto. A nossa história republicana de líderes eleitos, ela é recente, somente no final do século XIX, né? Foi um dos últimos países da América, o último país da América a abolir a sua monarquia foi o Brasil. E desde o início, a república no Brasil, essa forma de governo, ela é marcada pelo fato de ser o quê? De ser um governo controlado pelas elites, pelos grupos mais ricos do Brasil, né? Então, a própria instauração da república foi um interesse das elites brasileiras que não queriam mais ser governadas pelo imperador, né?
A instauração da República no Brasil foi uma união de interesses entre os, os fazendeiros, os oligarcas mais ricos do país, que eram os de São Paulo, juntamente com o exército brasileiro, né, que decidiram depor o imperador do cargo e instaurar a forma de governo própria, que a própria elite pudesse comandar o país. E então, uma das marcas da República no Brasil é o fato dela ter sido, desde o início, controlada por parte dos grupos das classes mais ricas, né? E aí a gente viu qual era a base do poder, como é que eles conseguiam manter seu poder. Primeiramente, a forma de riqueza que vinha a partir da posse da terra. Tinha as oligarquias do café, né? Tinha as oligarquias, os coronéis, que eram grandes donos de propriedade de terra, a partir da criação de gado aqui do Nordeste, da plantação de cana-de-açúcar, da borracha no Norte, né? Então, essa era a base da riqueza e a forma que eles encontraram para manter o poder deles foi o quê? De um lado, a violência, a partir do uso de jagunços, de pistoleiros, né? Para que as pessoas pudessem se submeter a eles. E a outra foi a dominação mesmo política, fazendo com que os candidatos desses coronéis, desses donos de terras, fosse eleito em toda a eleição, através da compra de voto, do voto de cabresto, do clientelismo, que nós vimos tudo isso, né? Da troca de favores, né? Ou seja, você se aproveitar da miséria da população para comprar o favor, comprar o voto, né? E vimos também diversas formas de resistência por parte da população mais pobre, mais humilde. Vimos o messianismo, que um dos fatos mais marcantes foi a Guerra de Canudos, né? Nós temos aqui um punhado de pessoas, não passa de uma centena de pessoas, que foi os únicos que conseguiram sobreviver ao massacre da Guerra de Canudos, onde mais de 35 mil pessoas foram assassinadas pelo exército brasileiro, porque essas pessoas teimaram na lógica da elite brasileira. Essas pessoas tinham que morrer mesmo, porque elas teimaram e quiseram criar uma forma de comunidade própria, né? As pessoas de Canudo produziam para eles mesmos consumirem, né? E nos olhos dos coronéis isso era inadmissível, né? E o que eles fizeram, juntamente com o exército brasileiro, apoiado pelo presidente da época, foi a destruição de Canudos. Outra forma que tivemos também de resistência aqui no Nordeste foi o cangaço, né? Homens e mulheres, principalmente homens armados, que decidiram enfrentar o poder estabelecido. Em momentos esse poder estabelecido era contra os coronéis, em outros momentos era contra a própria polícia, em outros era contra cidades, prefeituras, né? Era uma forma de vida em si mesmo. E vimos que o cangaço, para uns, se tornaram heróis, para outros se tornaram bandidos. O fato é que o cangaço era essa forma de resistência ao poder estabelecido, que era o poder dos coronéis, donos das terras, né? Uma das formas, outra forma ou outro movimento revolucionário na época, início da República, foi a revolta da Chibata, que aconteceu em navios da Marinha Brasileira, aonde os marinheiros negros, né, liderados por... Cadê? Não sei se eu coloquei o nome aqui. Pronto. João Cândido Felisberto, ou apenas João Cândido, os marinheiros negros se rebelaram nos navios contra os castigos físicos, que desde humilhação até mesmo a morte ainda acontecia nos navios da Marinha do Brasil, aonde um negro poderia ser chibateado até 500 chibatadas, né? Então, a revolta da chibata, ela é esse marco na história do Brasil,
que ela foi a responsável por extinguir, acabar com os castigos físicos aos negros nas Forças Armadas, nesse caso aqui na Marinha. E vimos também a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a população mais carente, insuflada, né? Apoiada por grupos contrários ao prefeito da época e também contrárias à forma autoritária de ser vacinada, onde as pessoas nem sequer tinham conhecimento acerca da vacina, né? O governo, de forma autoritária, mandou que a polícia realizasse a vacinação. Isso gerou uma revolta, onde durante 6 dias a população montou barricadas, disputou a bala com a polícia, com as Forças Armadas, levando à morte de dezenas de pessoas, né? E esse fato ficou conhecido como a revolta da vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, também no início do século XX, 1904, né, estourou a revolta da vacina, quando, de forma autoritária, o governo, a prefeitura do Rio, buscou obrigar a população a ser vacinada sem que houvesse maiores explicações, né? O prefeito do Rio de Janeiro era Pereira Passos, e ele incumbiu Oswaldo Cruz, que era um grande médico sanitarista brasileiro na época, de fazer esse projeto um projeto sanitário para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E um desses passos desse projeto sanitário do Oswaldo Cruz era a vacinação da população que vivia principalmente nos cortiços, né, onde se tornaram, devido ao abandono do poder público, se tornaram focos de doenças. E aí nós passamos para a nossa atividade, que eram 5 questões, deveríamos ter lido, né, entre a 46, 47, 48, 52 e 53. E aí já na primeira questão nós temos o que foi o projeto de regeneração e como esse projeto da elite brasileira via os costumes da população pobre. Já entre as páginas a serem estudadas, na 46, nós temos as reformas no Rio de Janeiro, né? Como é que era a capital do Brasil na época. E já na página seguinte, na 47, nós temos o projeto da regeneração. A gente viu que a capital do Brasil na época, ela era formada pela elite brasileira, mas também por diversos grupos sociais que ficaram sem nenhum direito social, como ex-escravizados, pobres, mendigos que ocupavam casarões, regiões mais periféricas do centro, formando cortiços, não é isso? E devido ao abandono desses lugares, né, se transformaram também em focos de doença. E aí o projeto da regeneração era um projeto levado a cabo por Pereira Passos, que era o prefeito da época no Rio de Janeiro, juntamente com Rodrigues Alves, que foi o presidente do Brasil na época, né? Como eu já falei, Rio de Janeiro era a capital do país, e esse projeto de regeneração era justamente a limpeza da capital. Limpeza que no sentido de uma palavra racista. Era limpar a capital do Rio de Janeiro da massa pobre, né? Então, a resposta estaria... Cadê? Aliás, deixa eu ver novamente aqui a pergunta. O que foi o projeto de regeneração e como esse projeto da elite brasileira viu os costumes da população pobre? Muito bem. Cadê? Pronto. Esse projeto de regeneração era justamente... Cadê? Aqui, ó. Primeiro parágrafo. As reformas no Rio de Janeiro faziam parte de um projeto de regeneração da cidade, que além de reformas urbanas e sanitárias buscava a mudança dos costumes da população, né? Esse era
o projeto de regeneração. E como é que eles viam os costumes da população, né? Por isso, aqui no terceiro parágrafo, vários costumes, tradições considerados perturbadores da ordem, como serenata e o jogo de capoeira, foram duramente reprimidos durante a Primeira República. Então, os costumes que eram presentes na população mais carente eram considerados o quê? Crimes. Eram considerados aqui perturbadores da ordem. Né? Da ordem de quem? Da ordem das elites. Né? Então, eles foram proibidos. A capoeira foi proibida, a serenata, que era um costume dos morros, dos cortiços, a questão da malandragem, também foi proibida. As religiões afro-brasileiras foram proibidas, como o candomblé, como a cabula, macumba, carioca, né? Tambor de Minas, todas essas manifestações religiosas também foram proibidas, né? O samba foi proibido, certo? Então, aqui está a resposta da primeira questão. Estou falando assim de forma mais expandida, porque a gente está finalizando o conteúdo, né? A segunda questão: o que foi o bota abaixo? O que você acha da forma que a população pobre foi tratada? Exemplos como ainda hoje ocorre nos dias de hoje. Dê exemplo. O que foi o bota abaixo? O bota abaixo está na mesma página, né? Na página 47. E a gente tem aqui, durante as reformas urbanas, comandadas pelo prefeito Pereira Paz, muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas, né? Isso justamente foi o chamado bota abaixo. Foi essa demolição de prédios e a desabrigação das pessoas. Isso tem a ver com nossos dias de hoje? Sim, demais, né? Porque são muitos os exemplos que nós podemos ver, né, de desapropriação, aonde a população pobre, a população humilde que vive em algum terreno, né, dezenas, centenas de famílias, milhares de pessoas são expulsas daquele terreno porque eles não são proprietário do terreno, não são proprietário do terreno de forma documental, né? Eles não têm o registro do terreno. E aí um banco compra aquele terreno, uma empresa, e aí o governo, a própria polícia, faz o papel de despejar aquelas pessoas, aquelas famílias, né? Isso é muito comum de nós vermos, né? Esse papel de desapropriação, de expulsão, né? De bota abaixo, que nós vemos nos nossos dias de hoje, ele expressa, ele mostra como é que a nossa elite, ela trata as pessoas. Em vários lugares a população se reúne para não ter as suas casas muito humildes, barracos destruídos, né, não serem despejados, mas acabam cedendo devido à violência que é do processo, né? Isso acontece no Brasil inteiro. As populações mais atingidas são as populações indígenas, as populações de grandes centros onde muitos não têm onde morar e vão morar naquele terreno que está baldio, né? Então as pessoas, ainda hoje, isso é uma marca, né, do nosso país, a forma que a elite brasileira trata as pessoas humildes, as pessoas pobres, são tratadas. Esse exemplo do bota abaixo nós conseguimos ver hoje em diversos lugares do Brasil onde a população é despejada, né? Na continuação nós temos a quarta questão, aliás a terceira. Explica os motivos que levaram a população mais humilde a se revoltar contra as medidas sanitaristas
deflagrando o movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Então, tanto a gente poderia ver aqui no nosso próprio roteiro, né, como nós poderíamos também ter visto no nosso livro didático. A Revolta da Vacina, na página 48, a gente vai ver que tanto a população ela foi insuflada com políticos que queriam eram opositores do prefeito Pereira Passos, quanto as medidas autoritárias do prefeito, que ao invés de fazer um trabalho de educação na população, preferiu mandar a polícia realizar o trabalho sanitário, né, de obrigar as pessoas a serem vacinadas. E como as pessoas não tinham aquele conhecimento, nunca havia havido uma política assim no Brasil, as pessoas temeram, né, pelo fato da vacina. E aí a gente tem no terceiro e último parágrafo, a gente tem assim: a população que já estava cansada das medidas autoritárias do governo iniciou então uma grande revolta. Então, cadê? Aqui. Durante uma semana a população levantou barricadas nas ruas, depredou edifícios e saqueou lojas. Nos confrontos com a polícia houve grande número de mortos e feridos, né? Após a revolta, a vacinação deixou de ser obrigatória e tornou-se voluntária, né? Essa seria a resposta da terceira questão. A quarta questão, nós temos: para compreendermos melhor o que foi a Guerra de Canudos, defina o messianismo e como esse fenômeno social conseguia ter a adesão de tantas famílias sertanejas. Como se deu a destruição do Arraial de Canudos? Para isso, basta a gente vir aqui no nosso livro, na continuação, a gente já tem aqui na página 52, a gente tem em negrito a definição de messianismo. Cadê? De messianismo. Aqui tem sua definição. O messianismo era um movimento baseado na esperança de que um líder capaz de livrar os sertanejos de seu sofrimento apareceria e acabaria com as desigualdades vigentes, instaurando assim a justiça e a felicidade na comunidade. Então, o messianismo era um movimento que tinha por base a fé nesse líder enviado por Deus, por Cristo, que viria salvar as pessoas da injustiça, da pobreza, da miséria, da exploração que viria, né? Isso era o messianismo. E como é que muitas pessoas passaram a apoiar esses líderes? A gente tem a resposta aqui, ó. Pessoas com grande carisma que ajudaram os necessitados e pregavam valores cristãos passaram a ser idolatradas pelo povo como salvadores. Então essas pessoas como Antônio Conselheiro, por exemplo, líder de Canudos, que era carismático, que vinha falar aquilo que as pessoas se sentiam representadas contra a exploração, contra a miséria, contra a pobreza, ele passou a ser seguido por muitos. E a destruição de Canudos vem falando logo aqui abaixo, acerca de Canudos, que a gente vem falando das quatro, aliás, expedições do Exército Brasileiro, sendo que a quarta, em 1897, levou à destruição completa de Canudos, né? Essa parte eu vou deixar para que vocês resumam, mostrando aqui apenas, até porque a gente já falou bastante, né? Falando apenas aqui onde se coloca no livro, tá bom? E a nossa quinta questão: explique quem foi João Cândido e qual foi seu papel na revolta da Chibata. Pesquise como João Cândido morreu e dê sua opinião, porque o nome dele quase não é lembrado na história brasileira. Então, para que seja mais breve possível a nossa descrição aqui, João Cândido, a gente já sabe quem foi, que foi o líder negro, o marinheiro, né? Ele foi levado até a marinha como castigo, porque ao ser humilhado pelo filho de um fazendeiro, ele chicoteou o filho do fazendeiro, né?
e ao ser agredido por ele. E aí, como forma de castigo, esse fazendeiro levou ele e o alistou na marinha de forma obrigatória. Veja como era a marinha na época, como forma de castigo, né? E aí ele, juntamente com outros colegas, organizaram uma revolta, né, que tomaram por base os navios da marinha, apontaram os canhões para a capital, que era o Rio de Janeiro, e ameaçaram, caso não fosse colocado abaixo, né, por fim, os castigos físicos na marinha, que chegavam até 500 chibatadas nos negros. Espero que vocês tenham pesquisado e vocês verão que João Cândido morreu, foi preso, né, foi torturado, depois foi solto, como todos os outros líderes, morreu na pobreza, em um casebre, né, de madeira, em um morro carioca, e isso se dá pelo fato, né, dele ser justamente negro e representar a parte mais humilde da população brasileira, né? A quem é dado destaque nos acontecimentos da história do Brasil? Aos personagens que estão de acordo com a elite, brancos, ricos, né? Que representam o interesse das elites. Aqueles que representaram o interesse do povo, ainda mais sendo negro, né? Eles são colocados de lado, são levados para o esquecimento. Então, é obrigatório de nossa parte lembrá-los, né? Falar sobre eles, certo? Isso é uma forma da gente fazer justiça, tá bom? Deixo para vocês o resumo da questão, era apenas o reforço e a finalização desse capítulo, por isso que eu me estendi um pouco mais, tá bom? Vou passar agora a falar do conteúdo desta semana.